Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: a reta S passa por A e pelo ponto médio do segmento BC. O item A pergunta o seguinte: escreva uma equação geral ds. Então, para escrever a equação geral de S, a equação geral da reta, primeiramente temos que definir o ponto médio do segmento BC. Então, definir o ponto médio é aplicar a seguinte fórmula: coordenada x do ponto B mais coordenada x do ponto C dividido por 2, que é o x médio, e coordenada y do ponto B mais coordenada y do ponto C dividido por 2, que é o valor de y médio. Então, vamos substituir para determinar o ponto médio. X de B é 0, mais x de C, que é menos 3, dividido por 2. Agora, a coordenada y, menos 1, ponto B, e o ponto C, 2, dividido por 2. Então, vamos ter o seguinte resultado: menos 3 dividido por 2, menos 2 terços, e o outro, menos 1 mais 2, 1. Então, será meio. Então, ponto médio, menos 3 meios e meio. Já temos o ponto médio. Agora, vamos utilizar o ponto médio juntamente com o ponto A para determinar a equação geral da reta S. Então, para determinar a equação geral da reta, vamos utilizar o determinante. Vou fazer igualar o determinante a zero. Então, os dois pontos desconhecidos. Colocamos 1 na terceira coluna. As coordenadas x e y do ponto A. Então, 2 e menos 1 são fornecidas pelo enunciado. E agora o ponto médio que foi calculado, coordenada x e coordenada y. Igualamos esse determinante a zero. Agora utilizamos a regra de Sarros, ou seja, repetimos primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante. E agora fazemos a multiplicação das diagonais principais e secundárias. Então, a primeira multiplicação será x vezes menos 1 vezes 1 será menos x. Depois, y vezes 1 vezes menos 3 meios será menos 3 meios y. E a terceira diagonal, 1 vezes 2 vezes meio, será igual a 1 positivo. Menos, agora, a diagonal secundária. Então, 1 vezes menos 3 meios será 3 meios positivo. Depois, x vezes 1 vezes meio será mais x dividido por 2. E depois, 1 vezes 2 vezes y mais 2y, igual a zero. Agora, vamos bater o sinal negativo com os valores dentro do parênteses. Então, repetimos aqui os termos. Menos x, menos 3 dividido por 2y, mais 1. Então, os sinais vão ficar todos negativos. Então, menos 3 meios, menos x dividido por 2, menos 2y igual a zero. Agora, vamos agrupar os termos semelhantes. Menos x dividido por 2, menos 3y dividido por 2, menos 2y, mais 1, menos 3 meios é igual a zero. Então, vamos observar o seguinte: temos a divisão, o denominador 2, então vou multiplicar toda a equação por 2 para eliminar o denominador 2. Então, vai ficar do seguinte modo: menos x vezes 2, menos 2x, menos x dividido por 2 multiplicado por 2, fica menos 2x dividido por 2, então eu posso simplificar 2 com 2, ficará somente menos x. Aqui, menos 3y, uma vez que eu vou simplificar por 2, menos 2 vezes 2, menos 4y, 1 vezes 2, mais 2, e aqui eu vou simplificar o 2 no denominador, menos 3 é igual a zero. Então, o resultado final será menos 3x, menos 7y, menos 1 igual a zero. Essa é uma solução, é uma equação da reta. A outra solução será os mesmos termos com o sinal oposto, ou seja, positivo. Então, será 3x mais 7y mais 1 igual a zero. Então, as duas equações são solução para o item A, ou seja, a equação geral da reta de S. Agora, o item B, a reta S passa pela origem. Então, a origem são os pontos x0 e y0. Então, basta substituir esses valores em qualquer uma dessas duas equações. Então, vou substituir na segunda equação, 3 vezes 0, que é o valor de x, mais 7 vezes o valor de y, que é 0, mais 1 é igual a 0. Então, eu tenho que ter uma igualdade, o resultado final. Então, será 0 mais 1 é igual a 0, 1 é igual a 0,
o que é uma condição falsa, portanto, a reta não passa pela origem. Agora, o outro ponto, menos 7 e 3, então vamos fazer o mesmo processo, substituir na equação da reta, 3 vezes menos 7, que é o valor de x, mais 7 vezes 3, que é o valor de y, mais 1 é igual a 0. Para que a reta S passe pelo ponto menos 7, 3, eu tenho que encontrar uma igualdade, ou seja, 0 igual a 0. Então, eu vou ter menos 21, mais 21 mais 1 é igual a 0. Então, menos 21 com mais 21 é 0, mais 1 é 1. 1 é igual a 0, também é uma condição falsa. Portanto, o ponto menos 7, 3 não pertence à reta. A reta S não passa por esse ponto. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.